Suplementos de extrema qualidade com melhor custo-benefício você encontra na Growth Suplementos. Caso queira economizar ainda mais, fique atento na aba Kits. Não esqueça de utilizar o cupom Carlos para economizar, que ajuda muito. Tamo junto. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analixia aqui. E hoje, pessoal, tenho dois assuntos aqui bem interessantes para conversar com vocês. Primeiro, vamos começar falando sobre o Kaique Pro, beleza? Pessoal, como eu acompanho o Kaique há um certo tempo, eu acredito que eu consigo dizer para vocês com uma certa tranquilidade quais são as principais características que eu observei no Kaique ao decorrer dos anos. Primeiro, o Kaique é um cara muito focado, né, que leva o trabalho dele muito a sério, é extremamente determinado, persistente. A gente viu, né, cara, quantas vezes ele tentou na Men's Physique, e por consequência isso acaba fazendo ele ser também um pouco teimoso, né, meio inflexível. Não é à toa que ele deu várias e várias chances pro antigo coach dele, mesmo quando o cara errou várias vezes e sempre pelo mesmo motivo, ele ainda dava mais uma chance pro cara, e também relutou muito tempo pra migrar pra Classic Physique. O cara só saiu da Men's quando realmente viu que não fazia mais sentido ele tá progredindo o físico dele e regredindo colocações. Tanto é que quando ele ficou em 12º no Mr. Olympia da última vez que ele participou, ele disse que aquele foi o melhor físico da carreira dele. E por final dá pra dizer que ele é um cara muito atento, porque é um atleta que tem uma visão muito acurada sobre o esporte no geral. É um cara que consegue fazer uma análise, ler os cenários de uma maneira muito bacana. E se você acompanha ou acompanhou o Kaique em alguma preparação, deve concordar com tudo que eu falei aqui, certo? Mas aí eu te pergunto, o que você percebe no Kaique quando você escuta essa resposta aqui? Pra fechar o vídeo e aquele corte, Champs vai na Men's ou vai na Classic? O que eu senti no dia. Tá naquela. Se eu me sentir bem... Tem um TGzinho, o chipinho tá da hora, então acho que é o que encaixa. O que encaixar, eu falo, pô, gosto de igualdade de ganhar dos caras, eu subo. Pessoal, irreconhecível. Aquele Kaique parece com esse Kaique daqui, presta atenção, tá? Por isso que eu falo, tipo, galera, vai pra Classic, faz isso, faz aquilo, vai pra Open. Mano, eu tô fazendo todo o meu trabalho, todo o treino, proporção, volume de comida, tudo, pra me encaixar, porque eu quero ganhar nessa categoria. Entendeu? Um conjunto dessa categoria. Todas as categorias têm um trabalho diferente. Eu ia mudar o meu estilo de treino também, se fosse pra outra categoria. Muda tudo. Tudo. Então, tipo, a galera tem que ter isso em mente. O trabalho que tu vai fazer pra tal categoria. Não adianta, tipo, eu quero subir com 150 quilos. Aí eu vou lá e perco pra um cara magrinho, entendeu? Vai valer a pena? Então, não é um trampo. Não é. É por isso que, ao meu ver, aqui só há duas possibilidades. Ou aquela colocação na estreia dele na Classic Physique no Pittsburgh Pro mudou por completo a visão dele como atleta profissional, ou ele já sabe onde vai competir e simplesmente não quer dizer. Afinal, o Kaique sabe que vai pisar num palco profissional, sabe que vai precisar fazer um trabalho focado naquilo que ele vai apresentar. E lembrem-se, tá? A Men's Physique hoje precisa bater o peso, e o peso de um Men's Physique é significativamente menor do que um Classic Physique. Não somente isso, né, cara? O tamanho de um Classic Physique é diferente de um Men's. O peso é basicamente só a forma que a federação achou ali, né, pra controlar melhor os atletas. Então é por isso que eu pergunto, como é que o cara vai decidir só próximo ao show, ou até mesmo no dia, né, como ele falou, em qual categoria ele vai competir? Sendo que ele não pode chegar muito pequeno pra categoria Classic e muito menos chegar grande pra Men's Physique. E toda a preparação, né, todo o trabalho preparativo para um campeonato serve justamente para controlar essas variáveis. Não faz sentido. Carlos, então o que você acha que o Kaique vai fazer? Eu acredito que ele vai voltar pra Men's. E eu vou te explicar agora o porquê eu acredito nisso e também te mostrar o porquê eu acredito que ele não deveria fazer isso. Vamos lá. Bom, ele postou essa foto aqui nos stories dele, e inclusive, tá, não lembro qual foi a última vez, cara, que eu vi o Kaique Pro mostrando a parede abdominal dele desse jeito aqui, porque pra quem não ficou sabendo, tá, o Kaique ele acabou passando por uma cirurgia, né, pra corrigir uma hérnia umbilical e, salvo engano também, uma diástase abdominal, e como vocês podem ver aqui, né, a simetria ficou excelente. Pô, Carlos, mas só porque ele consertou agora a linha de cintura, você acha que isso é motivo suficiente pra ele voltar pra Men's Physique? Na verdade, pessoal, eu acho que esse é um dos principais incentivos que ele tem. Tanto é que o que eu vou te mostrar agora, eu já cheguei a mostrar inclusive aqui em vídeo, que é relacionado a isso aqui, pessoal, a parede abdominal do Kaique. Eu mostrei pra vocês, cara, que quando o Kaique ele tava fazendo aqui, né, essa transição pra Classic, ele não mostrava muito a parede abdominal dele, principalmente de frente. São raras as vezes que ele mostrou, tá certo, durante essa fase. E mesmo que a parede abdominal dele não tivesse ruim, tá certo, pessoal, era uma parede abdominal ok, né, só precisava realmente corrigir a hérnia umbilical. Ele fazia questão de esconder, principalmente nas transições. Aqui ele vai fazer a pose clássica dele, você vê que no vácuo, né, fica tranquilo, mas na hora da transição
competição ele esconde ali, tá certo? Essa região pra fazer outra pose clássica no caso. E quem acompanhou o campeonato deve ter percebido que ele tava sim um pouco incomodado com essa região. Porém agora, pessoal, com a parede abdominal recuperada, e com certeza é uma das regiões que ele mais curte no físico dele, a confiança então deve ter voltado. E então por que não usar isso a favor dele em uma categoria que ele já mostrou ser capaz de vencer shows profissionais? Vai ser bom para a confiança dele, ele vai voltar a competir numa categoria que ele sempre teve um apreço muito grande e tinha, né, a vontade de ser o rosto ali da divisão para conseguir levar ela para um caminho onde o pessoal tivesse mais respeito pelos atletas. E mesmo que ele não ganhe shows expressivos, né, tipo um Arnold, um Pittsburgh Pro, um New York Pro da vida, ele deve imaginar que figurar no top 3 de shows medianos, né, e um pouco menores é algo mais provável para ele. E o segundo motivo do porquê eu acredito que ele volta para Men's é basicamente esse aqui. Tamanho. Ele tá fazendo aqui poses de Classic? Sim, tá? Mas, cara, com todo respeito, tá? O nosso mano Kaique, mas falando aqui especificadamente do Kaique, né? Falando exclusivamente dele, eu não acredito que ele esteja no tamanho para ser competitivo na Classic Physique. Porém, vamos falar um pouco mais sobre isso agora, tá certo? Para não deixar tão vago. E aproveito, né? E explico para vocês o porquê eu acredito que ele não deveria ir pra Men's Physique e deveria permanecer na Classic Physique. E o primeiro motivo do porquê eu acredito que o Kaique deve permanecer na Classic Physique é esse aqui. Esse aqui é o Kaique no dia que ele fez o vídeo falando sobre como foi a experiência dele de subir na Classic Physique. E aqui ele fez algumas reclamações bem pertinentes. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu não sei como é possível ele falar tudo o que ele falou aqui nesse vídeo, ver também o cenário atual da Classic Physique e ainda pensar em voltar pra Men's, ficar na dúvida, sabe? E de verdade, pessoal, prestem atenção. Eu vou resumir pra vocês aqui basicamente o que o Kaique disse, beleza? Primeiro, ele disse que não ficou feliz com o físico apresentado, mas não foi nem perto dos 60% que ele poderia apresentar. E a explicação dele aqui foi muito simples, né? Ele disse que algumas semanas atrás daquele campeonato, ele estava com um físico bem melhor. Ele não somente estava maior, como também estava mais condicionado. Isso é, mais cheio e provavelmente com um visual melhor de definição por conta do funes a mais, né? Ou seja, é aquele caso de você ficar com um físico mais vivo e isso, né, dá aquele visual, aquele impacto visual, sabe, de condicionamento mais aprimorado. Porque lembrando, né, condicionamento é um balanço entre a definição e o preenchimento do físico. E aí, pessoal, após falar isso, ele disse duas coisas extremamente importantes. Primeiro, que ele tinha ainda 6 quilos para adicionar dentro da categoria. E segundo, foi o relato que ele disse que ouviu do próprio Tyler Manion, que ele falou para ele basicamente o seguinte: olha, eu vi você há 6 semanas atrás e você estava muito melhor do que aqui no palco. Você estava melhor e mais cheio. Pessoal, eu sei que vai parecer um pouco repetitivo, tá? Até porque eu já mostrei um pouco disso aqui no canal, mas dessa vez eu vou trazer uma perspectiva ainda mais aprofundada em relação a isso. Esse aqui, pessoal, é basicamente o físico que o Tyler Manion viu. E aqui é bom deixar claro, tá? Ele tá sem tinta, né? Então ele não tá com aquela tinta que valoriza a profundidade dos cortes e também tá numa iluminação que desfavorece muito o físico do atleta, principalmente pela tonalidade de pele que o Kaique tem. Esse fundo branco aqui com certeza tira muito do impacto. Se fosse um fundo mais escuro, o visual seria outro. Inclusive, pessoal, comparar, né, esse físico aqui, as fotos com fotos de palco, né, chega a ser até um pouco injusto. Apesar de que eu já fiz isso aqui no canal, né? Como vocês podem ver, mesmo sem a tinta, com a iluminação horrível, ele ainda estava infinitamente melhor do que ele estava no palco. Aqui, pessoal, inclusive uma comparação com o duplo bíceps de frente para vocês verem a diferença. O ponto aqui é, pessoal, o Kaique Pro, nesse dia aqui, estava com o mesmo peso que ele competiu. Ou seja, mesmo que ele não tenha perdido peso, o físico dele piorou muito. Pô, Carlos, mas será que isso é possível? O cara não perder peso, né? Ficar com o mesmo peso, mas perder volume? E se tratando de um atleta profissional, isso com certeza é possível. Seu físico pode, inclusive, tá? E isso, claro, se estende aos atletas, ficar mais leve, né? Perder peso e ficar com aspecto visual de ter um tamanho maior. Olhem o relato do Lucas Garcia, atual top 3 do mundo da 212, por exemplo. Esse aqui, pessoal, o físico dele quando ele estreou no Prague Pro, pesando 92 quilos. E, pô, aqui o condicionamento dele parece que tá muito bom já, certo? A impressão que passava, inclusive, é que ele só precisava melhorar um pouco o condicionamento, né? Bem pouco, adicionar alguns quilos, e aí ele já estaria brigando, né, no topo da categoria. Porém, o que ele fez? Subiu desse jeito aqui no Texas Pro, provavelmente ali o segundo, ou talvez até o primeiro melhor físico da carreira dele, claramente com aspecto visual muito melhor, né, cara? Parece que ele tá bem mais volumoso, e na verdade tá certo? E aqui ele tá pesando 88 quilos. Olha que louco, o cara com 92 quilos não passava nem perto do visual que ele alcançou agora com 88 quilos. É por isso, pessoal, que na época do Pittsburgh Pro, eu tava meio receoso de opinar sobre o Kaique, né? Eu até falei aqui no canal pra vocês. Eu mostrei
mostrei, né, em vídeos, em fotos, que o tamanho do Kaique, o volume dele tava oscilando muito. Eu cheguei até a mostrar isso aqui pra vocês. Esse é o Kaique Pro pesando 105 quilos, segundo ele, fazendo um teste ali, né, pra ver como o físico ficaria dele com o peso de baixo, né, da Classic Physique, porque ele obviamente poderia pesar, ou pelo menos imagina, né, que pode pesar 109 quilos, mas ele chegou ali na categoria de até 106 quilos pra ver como ficava o volume dele. E o Júlio Balestrin, que já viu, né, os Classic Physiques de alto nível de perto, falou pra ele, pô, você tá com tamanho e tá com condicionamento de alto nível já da Classic Physique. Só reforçando, tá? Aqui ele tava pesando 105 quilos. E aqui, pessoal, é o Kaique pesando aproximadamente o mesmo peso, 105 quilos, faltando alguns dias pra competir no Pittsburgh Pro. Falar que não tem diferença disso pra isso aqui, cara, é impossível. O que eu falava pra vocês era que esse Kaique aqui, que ele tava com 105 quilos, tá? Falando mais uma vez, ou seja, com peso de Classic já batido, não era o mesmo Kaique que tava ali na reta final do Pittsburgh Pro e tava com o mesmo peso, tá? Aqui ele tava volumoso, ele tava realmente com volume de Classic Physique. Nos últimos dias, com o mesmo peso que esse aqui, ele já não tava mais com esse aspecto vivo do físico dele. Olha isso aqui, mano. Ele perdeu muito desse volume aqui que ele tava trazendo, né, quando ele tava fazendo a transição pra Classic Physique. Eu sei o que você tá pensando, tá, Carlos? O problema do Kaique não é só o volume, são as costas. Será que ele não decidiu voltar pra Men's Physique porque na Classic talvez ele pense que não tenha chances de ganhar um show profissional por conta do visual que a dorsal dele vem trazendo aí, né, pelo menos trouxe na última competição, e indo pra Men's por conta da pose, ele pode, sei lá, fazer algum ajuste ali e trazer um visual melhor que dê, né, pra ele conseguir ali ganhar alguns shows profissionais. Se esse foi o motivo, pessoal, foi um motivo pouco inteligente. Vou te mostrar. O nome desse cara daqui, pessoal, é Florian For Real. Olha a dorsal e o visual dessa pose de costas que ele tem. E adivinha, ele quase ganhou 2 Pro Shows nas últimas semanas. Sim, tá? É aquele mesmo cara que venceu o Pantera 2 vezes. E eu tô falando do Pantera, tá? Uma das linhas mais promissoras que tem aí na Classic Physique e provavelmente, né, um futuro contender ao título do Olympia. O meu ponto aqui é, pessoal, o Kaique tem, ou no mínimo consegue, criar uma linha mais agradável do que a desse cara. E mesmo na fase atual, ele consegue ter no mínimo 3 poses praticamente completas. Que no caso seria o peitoral de lado, porque mesmo ele muito flat, né, cara, flat ao extremo, ele ainda tava com um aspecto visual bonito lá no palco do Pittsburgh Pro. O nível de detalhamento dele nessa pose é muito bom. Pose clássica, aí ele pode usar a normal, né, que faz um bíceps e uma expansão, ou simplesmente a expansão de dorsais de frente. Foram 2 poses muito boas também. E também abdominais e coxas, principalmente agora, né, que ele melhorou a parede abdominal dele. E lembrem-se, tá? Ele ainda tem margem de 6 quilos para melhorar na categoria. E a margem de 6 quilos não é só para esse físico aqui do palco, que já seria incrível, né? Eu acho que vocês concordam. Mas a margem é para esse físico aqui também, né? Do dia que ele apresentou pro Tyler Manion. Afinal, ele tava maior e com o mesmo peso do dia que ele foi competir. Pessoal, ele poderia adicionar praticamente 6 quilos aqui nesse físico. Isso sem contar o carb up, né? Manobras ali de finalização para chegar mais cheio no dia do palco. Se o Florian For Real, né, com essa dorsal aqui, quase conseguiu vencer 2 shows profissionais, porque o Kaique Pro não conseguiria? Pô, Carlos, é aí que tá. Ele quase conseguiu vencer. Será que não ia acontecer a mesma coisa com o Kaique? Pessoal, e o Kirilo Kudaev ganhando agora do Zancanelli. Inclusive, né, falando sobre dorsal, o próprio Gabriel Zancanelli. Só deixando claro, tá? Há uma distância muito grande entre as costas do Gabriel Zancanelli com a do Kaique Pro. Principalmente porque o arredondamento de toda a parte superior do Zancanelli é simplesmente bizarro. Eu já cheguei a falar isso aqui inúmeras vezes aqui no canal. Mesmo que o Gabriel Zancanelli não tenha um latíssimo do dorso extremamente marcado, sendo que ele só apresentou isso agora, né, no último campeonato que ele subiu, porque aqui sim a dorsal dele estava marcada, mas ainda assim, com as costas desse jeito aqui, ele ainda é extremamente competitivo. Mas já já eu volto, tá, pra falar do Zancanelli, porque falando sobre o Kudaev, olhem isso aqui. É simples, tá? Se o Kaique Pro conseguir melhorar toda essa região superior das costas dele, olha o Kudaev, cara, não ia ficar muito diferente, entendeu? Só aprofundar os cortes, né? Principalmente trazer mais volume de trapézio, mais volume nos músculos escapulares, porque olha o tamanho do ombro dele, o tamanho do braço. O Kirilo Kudaev ganhou do Gabriel Zancanelli basicamente só com a parte alta das costas dele definida. O latíssimo do dorso dele sofre também, né, com essas micro lesões, meio que essa regressão ali no formato anatômico dessa região. Inclusive, pessoal, aproveitando o gancho aqui, né, do Tampa Pro e falando sobre regressão ali no formato anatômico da dorsal, olhem o top 3 e o top 4. O Matthew Grego, ele venceu o Kellen Wilson, né, que foi em 4º lugar, tendo uma dorsal muito inferior ao cara. Voltando pro Zanca, olhem isso aqui. É nítido que o formato do latíssimo do dorso dele era mais marcado, era mais completo, na verdade, do que aqui, né, que vem claramente sofrendo ali algumas micro lesões. O formato anteriormente era claramente mais completo, porém, isso aqui não impediu dele criar um bom back double bicep. Tanto é que ele conseguiu vencer esse cara daqui, meu irmão, que tem uma das dorsais mais absurdas hoje aí da Classic Physique em termos, né, de anatomia e, claro, densidade de toda essa região baixa. Aqui não é se eu concordo ou não
com o resultado. O que eu tô falando é, os árbitros, apesar de sim se importarem, né, com o latíssimo do dorso, conseguem ignorar essa região se o cara tiver algumas características, né, que consigam, digamos assim, chamar a atenção e desviar, né, um pouco aí desse ponto fraco. Músculos escapulares com bom nível de 3D, né, trapézio forte, braço arredondado, condicionamento 100% acertado e exemplos, pessoal, não falta, tá? James Hollingshead, o Usyk também vencendo, cara, na Open, tá certo? Praticamente sem latíssimo do dorso nenhum. O Kirilo Kudaev agora, né, ganhando do próprio Gabriel Zancanelli, sendo que ele não tem um latíssimo do dorso visível, né, praticamente. Você vê, assim, de uma maneira muito rasa o formato da dorsal dele. E olhando para as costas do Kaique, especificadamente falando, tá certo? Do dia aqui, né, que ele foi avaliado pelo Tyler Mano, que até isso aqui piorou, né, cara, no dia do campeonato. Sem falar que o uso dessa sunga aqui, cara, não foi acertado, tá? Aqui claramente estava melhor. Ele tem que usar uma sunga um pouco mais larga, tá certo? Na parte de trás, para cobrir mais essa região aqui do glúteo médio e também, claro, um pouco da lombar. Aqui claramente ficou desvalorizado, né? E também, tá? Cobrir a parte baixa aqui mais do glúteo, afinal ele não tava com o glúteo tão travado assim, né? Tão condicionado. Você vê que ele tava ali, não tinha fibras, né? Não tem para que mostrar assim. Então olha o braço, né, cara? O nível de arredondamento, o nível de detalhe também dos ombros, a largura do trapézio dele, ou seja, aqui há muito espaço, né, cara, para adição de volume, melhorando o aspecto 3D dessa região. Ele iria ganhar com certeza um visual muito diferente nessa pose, e se ele trabalhasse, né, em conjunto com os músculos escapulares, que olhando aqui dá para ver que claramente tem espaço para melhoria, porque o formato do infraespinhal dele chama atenção, né, um formato de infraespinhal grande. Dá para ver, tá, pessoal, que essa região aqui, tá vendo, ela é bem projetada, então ele conseguiria adicionar bastante detalhes nessa parte superior das coxas dele. Enfim, eu consigo ver sim um futuro para essa pose. Ele precisa ter uma dorsal super densa, super marcada, pessoal, para dominar um cara nessa pose com certeza, né, é necessário. Mas para vencer pro shows, né, cara, para se dar bem no Olímpia, não é necessário isso. Inclusive, falando de Olímpia, olhem aqui na ordem, tá? Michael Dabu, Matthew Griggle e Matheus Menegatti. Michael Dabu já foi top 6 com esse nível de dorsal. Matthew Griggle, né, top 10 de 2 vezes. E o Matheus Menegatti top 7 no último Olímpia que ele participou. Nenhum dos três tem as costas super densas, a dorsal super marcada. Você vê, inclusive, né, cara, aqui no Michael Dabu e principalmente aqui no Matthew Griggle, há claramente um sinal também dessas microlesões. Ou seja, né, o formato anatômico da dorsal, ele vai meio que regredindo, né, vai perdendo ali, tá certo? A densidade dessa região aqui mais próxima da parte ali das origens, né, da coluna. E de verdade, pessoal, o Kaique adicionando mais 6 quilos, né, pro físico dele, eu acredito que ele tinha potencial para ter um duplo bíceps de costas, talvez até melhor do que os atletas que estão aqui, com todo respeito, tá? Só que olhando pro futuro, não agora. E outro ponto importante, né, pessoal, é que focando na melhoria das costas dele, como ele vai trabalhar mais na região ali dos músculos escapulares, ele também vai ganhar um V-taper melhor de frente, que é algo que definitivamente ele necessita muito. Porém, pessoal, para melhorar isso, é necessário um bom off-season. Inclusive, pessoal, esse aqui, tá, para finalizar esse assunto, é o motivo do porquê eu acredito que ele vai para Men's. Porque assim, cara, como é que você me explica o Kaique Pro, ele podendo pesar, sei lá, no mínimo 106 quilos na Classic, mas a gente acredita que ele possa ali, né, bater os 109 quilos, tá certo? Ter a altura necessária para bater 109 quilos, o cara faz um off-season de 115, 116, talvez, sei lá, no máximo 117 quilos. Cara, o Ramon, que tem uma qualidade insana no off-season, o cara bate quase 120 quilos em off e ele precisa bater 103 no dia da pesagem. Eu imaginava que o Kaique, sei lá, fosse chegar no mínimo 120 quilos. O que parece, né, é que fazendo o off-season ali mais leve, ele tá se preparando para bater o peso de Men's. Apesar de que eu vi ele ao lado do Pantera e no peitoral de lado ele pareceu estar bem volumoso. Só que, sei lá, cara, para um cara que pode bater 109 quilos, eu esperava com certeza tá um volume a mais ali do Kaique. Principalmente, né, porque ele viu que lá no Pittsburgh Pro era isso que faltava, apesar de que sabemos, né, que ele também teve problemas ali na finalização. Mas é aquilo, né, se ele tem possibilidade de aprimorar ainda mais o volume, né, aproveitando, já emendando uma finalização melhor, por que não fazer? A explicação pra mim é simples, é porque ele não quer, porque ele quer ir pra outra categoria. Então meu recado aqui pro Kaique é muito simples, não desiste da categoria. Irmão, você não apresentou o seu melhor, né, você mesmo falou, pô, ali não foi nem meus 60%. Então como sair de uma categoria, sendo que você não conseguiu nem explorar o seu potencial ao máximo? Olha as suas filmagens antigas, teu físico tava muito melhor, tava mais full, mais cheio, maior, com peso, né, que você conseguia bater tranquilamente na Classic Physique e ainda tendo margem para mais progressão. E a pose de costas, mesmo que ela seja muito importante, ela pode ser melhorada porque não depende somente de dorsal. Mesmo que eu particularmente acho que a região da dorsal, a parte baixa das costas, tem uma importância enorme, tá certo, nessa pose. Isso aqui é uma coisa que eu jamais vou negar aqui no canal. É nítido que os árbitros estão levando muito em consideração os outros
outros aspectos dessa pose e em algumas vezes deixando de lado o lado de cima do dorso em prol de outras características que você pode trazer, ou seja, um trapézio volumoso, músculos escapulares ali bem definidos, né, com aspecto bem 3D, braço, ombro, glúteo fibrado, posterior de perna fibrada, entendeu? Silhueta bonita nessa pose. Então, assim, pra mim não faz sentido sair dessa categoria, pelo menos agora. Porém, né, pessoal, a decisão é do Kaique, ele quem sabe, né, o que é melhor pra ele. Eu realmente acho um desperdício, né, até porque ele já falou várias vezes, por exemplo, que ele nem chegou a usar todos os recursos que ele poderia usar, mas aí também, né, temos que ver como é que tá a mentalidade dele em relação à competição agora, né? Assim, eu espero que esteja boa e, enfim, tá? Vamos ver aí o que ele vai decidir de fato, né, se ele vai falar antes ou se ele só vai realmente falar, sei lá, quando tiver no mês ou na semana do campeonato. Porém, agora vamos pro próximo assunto. Sim, rapaziada, eu vi essas atualizações do Ruff Diesel e muito provavelmente, assim como você, fiquei sem entender nada, rapaziada. Assim, tá, primeiro, é algo que eu já trouxe aqui no canal, né, já falamos sobre isso. O Ruff Diesel, ele é um cara que se transforma na reta final, faltando ali, cara, um mês, sabe, um mês e uma semana, né, 3, 4 semanas o cara do nada aparece diferente, tá certo? Só que, cara, eu preciso ser sincero, desse jeito assim, eu nunca vi o Ruff. É claro que existe um ponto extremamente importante, aqui ele não tá posando, né, inclusive nessa foto aqui ele tá todo relaxado, né, parece que é até uma foto proposital, né, tipo assim, ó, olha como eu tô, né, tô meio ruinzinho, aí do nada o cara vai e surpreende. Só que assim, velho, tá esquisito, realmente tá esquisito, tipo assim, mesmo que ele chegue com físico competitivo, né, falando, mirando ali o top 3, tá certo? Eu não acredito que ele vá conseguir fazer tantas melhorias assim. Se fizer alguma melhoria, eu acho que no melhor cenário o Ruff Diesel ele vai repetir o mesmo físico que ele conseguiu colocar lá em 2025. É claro que existe um ponto aqui importante a salientar, tá? Caso o Ruff Diesel ele acerte aquele mesmo físico de 2025, porém com a finalização melhor, que ele elimine, né, aquela camada de água que ele estava apresentando naquele campeonato, aí é outra coisa, tá? Aí é outro cenário. Porém, olhando pra isso aqui, cara, eu achei muito esquisito, né? E quando você vê ele fazendo aquele guest posing lá com o Anton, e cara, assim, sendo amassado pelo Anton, né, naquele guest posing, a minha confiança em relação ao Ruff Diesel ali no top 3, né, disputando pelo título novamente, cara, eu não sei, mano, fiquei muito em dúvida agora, tá? O Ruff Diesel é um cara que, por exemplo, aqui no Sartório, ele nunca perde a profundidade do corte, e aqui vocês podem ver, cara, tá liso, tá? Eu me lembro que eu já vi o Ruff Diesel em off-season, né, ele mostrando um pouco da perna dele, o sartório dele é bem projetado, assim, cara, tá com um aspecto meio fofo, não sei, cara, tá estranho o físico do Ruff. E aí, pessoal, só pra finalizar esse vídeo, esse aqui era o físico do Ruff, faltando ali aproximadamente 7, 8 semanas pro Mr. Olympia de 2025. Olha como tava o físico dele, bem diferente do que ele tá mostrando agora, né, porém aqui ele tava posando, né, tava contraindo o físico dele, então, obviamente, há uma diferença em relação a isso. Mas assim, cara, eu tô desconfiado, porém confiando ainda, sabe? Não tem como você desacreditar desse cara, porque a gente sabe do potencial que ele tem de transformação na reta final, e no final das contas é o Ruff, né? Um cara com uma estrutura absurda, com um físico muito harmonioso, então mesmo que ele não chegue nos 100%, é difícil você tirar ele, né, de colocações ótimas ali dentro do top 10, e muito provavelmente, obviamente, top 5, top 3. Porém, para chegar no top 3, ele vai precisar estar nos 100%. São pouquíssimos caras que podem se dar o luxo, né, cara, de errar, assim, de uma maneira muito clara e ainda se manter no top 5. A gente já viu o Ruff saindo do top 5. Mas aí, rapaziada, o que vocês acharam dessa atualização do Ruff e também, né, da minha visão sobre o Kaique Pro? Quero saber a opinião de vocês, tá certo? Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não esquece, utiliza o cupom Carlos que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis!